Voltamos com a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Bem, vamos falar dos impactos da PEC da transição. Eu converso com Cláudia Dilson Gonçalves, economista e chefe da assessoria econômica do Ministério da Fazenda e diretor da MCM Consultores. Doutor Cláudio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, espectadores da Gazeta. Bom, e vamos falar então da PEC. Ela foi apresentada e entrou em tramitação no Senado da forma como foi proposta inicialmente, né? Prevendo aí gastos e mais investimentos que podem chegar a quase 200 bilhões e por 4 anos. Já se sabe que, por enquanto, o novo governo não tem os 49 votos necessários no Senado. O que o senhor espera em relação a essa tramitação? Nós vimos até o mercado com uma reação favorável hoje, contando que ela terá bons cortes. É essa a perspectiva? Eu creio que sim, Denise. Eu acho que esse valor que foi apresentado ao Congresso, né, inicialmente ao Senado, ou apresentado por um senador da base Lula, né, é um pouco exagerado, sabe? Porque, veja bem, para pagar o auxílio de R$600 e mais 150 por criança, 6 anos ou menos, o governo precisaria mais de 70 bilhões por fora do teto, né? Porque 105 bilhões já estão no teto, no orçamento deste ano, né? Que era o valor para pagar o auxílio até a Bolsa Família agora, né? De R$45. Só ao propor retirar todo o Bolsa Família do teto, o governo, obviamente, está ganhando uma boa margem, quase 100 bilhões de reais, né? Além do que ele precisaria para bancar o Bolsa Família. É evidente que ele precisa de recursos para financiar despesas, financiar a retomada de políticas públicas que foram aniquiladas do governo Jair Bolsonaro, né? E alguma coisa para investimento público. Mas eu acho que a metade disso, né? A metade desse 100, está pedindo a mais, o que totalizaria o valor extrateto de 120, 130, até, digamos, 150 bilhões. Já estava nas contas, Denise. Eu coloco uma questão para você, meus telespectadores, né? Porque o Jair Bolsonaro tivesse ganho a eleição. Você acha que a situação de preocupação com contas públicas seria menor do que agora? As dificuldades fiscais para 2023 seriam menores? Óbvio que não. Ele já precisaria de mais 70 bilhões, né? Para bancar o Auxílio Brasil. Ele prometeu aumentar o salário mínimo para R$1.400, o que tem um impacto na Previdência e no gasto obrigatório do governo de cerca de 80 ou mais, 90 bilhões, sem contar o estrago que faria em estados e municípios, né? E ele teria também que recompor algumas políticas públicas que são absolutamente inviáveis, né, no teto. Então, eu acho que tem um pouco de gordura, assim, mas tem um pouco de estresse desnecessário também dos analistas. Nós sabíamos já que em 2023 a dívida bruta sobre o PIB ou a dívida líquida, ambas, iam crescer cerca de 4 a 5 pontos percentuais. Então, não tem grande novidade ainda nesse debate, sabe, Denise? Na verdade, se sabe das dificuldades do orçamento do próximo ano e, além dessa questão de Bolsa Família, de reajuste real do salário mínimo, há preocupações com algumas despesas correntes, né? Se fala, por exemplo, do farmácia popular, da merenda escolar, que precisa de reajuste já há bastante tempo. Está na agenda, em algum momento, também reajuste do funcionalismo. Se houvesse continuidade do governo, era bem possível que nós tivéssemos, de novo, propostas quebrando o teto de gastos, como ocorreu em várias ocasiões no atual governo, né? Não há dúvida nenhuma. Em relação a essa questão do teto, se me permite, até o artigo meu que saiu ontem no Estado de São Paulo e um hoje no Valor Econômico, que seria com o Paulo Borges, né? Nós estamos lembrando o seguinte: essa discussão de por quanto tempo vai sair do teto, ela é meio surrealista, né? Porque o teto de gastos já acabou e faz tempo. Na sua função, que era controlar a elevação da dívida pública, em relação ao PIB, essa acabou, ele não é mais possível de ser observado. Durante o governo Bolsonaro, saíram 4 PECs, né, alterando o valor do teto. Nós já temos um passivo, que é um grande esqueleto fiscal, cerca de 50 bilhões de reais por ano, que são os precatórios, né, que não pagos.
não deixa de ser dívida, é um passivo público. Então, o teto, pouco importa se vai ficar 1 ano, 2, 3 ou 4 fora do teto. O teto não existe mais. O ponto que, para mim, está faltando debate, está faltando o governo de transição colocar nessa PEC. Eu espero que, com tanta gente falando a mesma coisa que eu vou falar agora, haja um entendimento nesse sentido, é estipular já na PEC que o governo, no prazo, digamos, até meados de março, até final de março do ano que vem, se obriga a apresentar um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional, estabelecendo as novas bases da política de regras fiscais, né, no lugar do teto. Eu iria um pouquinho mais longe. Eu colocaria que essa lei complementar, ela teria que observar 2 princípios básicos. Primeiro, teria que estabelecer uma política fiscal anticíclica, ou seja, a política fiscal vai no lado oposto do ciclo econômico. Se você está em recessão, você dá mais flexibilidade para aumentar gasto. Se o crescimento é alto, a política fiscal tem que poupar recursos nessa hora, né, para os dias ruins. E a segunda característica, né, é que ela fosse guiada pela estabilidade da dívida PIB, da dívida líquida, ou melhor, que observasse a solvência intertemporal da dívida pública, a sustentabilidade intertemporal da dívida pública. Isso não vai faltar. Se tivesse, já desde o início, tivesse sido colocada essa questão, esse dispositivo, que foi proposto, inclusive, por próprios economistas, outros vários, o próprio Peixarida, em entrevista, propôs algo na linha, o próprio economista Emílio Fraga, eu estou propondo, tem meu artigo hoje com o Braulio no Valor, nós estaríamos hoje com menos nervosismo no mercado. Então, mas que tipo de âncora se poderia colocar para as contas públicas, sinalização em relação a controle da expansão da dívida, que seja convincente, de que forma que se pode compensar esses gastos extra-teto para evitar que haja uma explosão da dívida, porque se fala alguma coisa que pode chegar perto dos 100% do PIB. Não, está muito longe disso, né, Denise? A dívida bruta, que eu acho um mau indicador, deve fechar 2022 com 76,5% do PIB. Com todos esses arranjos fiscais que nós estamos falando, né, ela deve fechar 2023, suponha que fosse aprovado a PEC do jeito que está. Né? Se o governo não prorrogar a isenção de PIS/COFINS para combustíveis, ele já deixa de perder 50 bilhões de reais de receita, né? É 0,5% do PIB. Essa é uma outra diferença com o governo Jair Bolsonaro. Bolsonaro certamente muito provavelmente iria renovar essa isenção de PIS/COFINS e CID para combustíveis. Eu espero que o novo governo não faça isso. Né? Numa demanda enorme de gastos sociais. Você citou 2 programas que têm que ser recuperados. Para mais popular, até uma crueldade. Ele está praticamente sem recursos para tocar, né? Esse é um exemplo, tem muitos outros, né? E ele não tem sentido nessa situação o governo prorrogar a isenção para subsidiar combustíveis que pesam mais no orçamento das famílias de renda mais alta, né? Renda média e renda mais alta. Na verdade, foi uma estratégia para segurar a inflação, já que os combustíveis, naquela época, eram o que mais estava pressionando, e tem essa repercussão também sobre a popularidade, sobre a avaliação geral, né? Sem dúvida. Mas, Denise, deixa eu colocar o ponto. A regra fiscal, que a gente chama, né, que substitui o teto, ela não vai fazer economia de gasto, nem vai dar receita para ninguém. Ela é apenas uma direção que a política fiscal tem que seguir. É evidente que em 2023, 2024, os gastos vão crescer, tem reais. Né? Pelo menos tem que a gente fala muito a expressão waiver, né? Então, que é uma tolerância para que se ajuste as contas públicas, dê vazão a tudo que foi represado no governo anterior. É a tal da bomba fiscal do Bolsonaro, que a gente falava muito, né? E a regra fiscal, ela vai dar uma direção de médio e longo prazo os gastos públicos, né? É óbvio que você vai ter que tomar providências. Eu acho que nós não escapamos, Denise. Pode soar mal isso que eu vou falar, mas
nós escapamos de algum aumento de tributo. Né? Nós temos os gastos obrigatórios, quase 95%, representa quase 95% das despesas do governo, da despesa primária. Né? Ninguém quer retroceder em políticas sociais, não tem sentido a gente recortar a despesa de saúde, de educação, pelo contrário, né? Demanda por saúde vai crescer nos próximos anos, pelo envelhecimento da população, alguém tem que pagar essa conta. Né? E não vai, para mim é inescapável que se aumente tributos. Para todo mundo? Não. Você tem setores que estão subtributados, a gente sabe muito bem disso, né? Pessoas de renda mais alta pagam muito pouco imposto no Brasil, escapam pelo presumido, escapam por necessidades liberais. Setor de serviços é subtributado no Brasil. Né? Não tem nenhum sentido porque um setor de serviços paga 2, 3, 4% de imposto de consumo, assim, mas sim, com alguns, né? Tem prefeituras que o imposto sobre serviços é muito mais baixo, né? E as mercadorias, os bens, pagam 30, 40, 50, quando você considera todas as evidências. Não tem cabimento isso. Seria um reforço de receita aí. Vamos aguardar, então, a definição e a tramitação da PEC. Eu agradeço muito a participação de Cláudio Adilson Gonçalves, que é diretor da MCM Consultores. Doutor Cláudio, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite a você e os telespectadores da Gazeta. Com vocês.